Olá pessoal, nessa aula vamos discutir sobre intoxicação alcoólica na faixa etária pediátrica. Apesar de ser uma condição rara, é uma discussão necessária, tendo em vista as complicações e a morbidade relacionadas a esses quadros. Olá pessoal, aqui é o Gustavo da Simped e nessa aula a gente vai discutir sobre intoxicação alcoólica na faixa etária pediátrica. Essa é uma condição que quem trabalha com pronto-socorro adulto ou pronto-socorro geral está mais habituado a atender. Quem trabalha apenas em pronto-socorro pediátrico é uma condição relativamente rara e que muitas vezes causa insegurança na condução desse tipo de paciente. Apesar de raro, é uma discussão necessária, já que o álcool é a droga de abuso mais comum utilizada no mundo todo. No Brasil, ela é lícita a partir dos 18 anos, embora não seja infrequente a gente encontrar adolescentes que tenham feito uso dessa droga. Quando a gente pega analisa o consumo de álcool na população acima de 15 anos, no mundo todo, cerca de 60% desses indivíduos já teve algum contato com álcool. No Brasil, essa porcentagem chega a aproximadamente 80%. Considerando crianças acima de 15 anos, muitas vezes, entre 15 e 18 anos, esse público vai ser atendido no pronto-socorro pediátrico. Quando a gente fala de consumo de álcool, é importante a gente fazer algumas definições, E no Brasil, a definição da dose, a dose padrão, é 14 gramas de álcool puro, de etanol. Esse 14 gramas seria equivalentes a 350 ml de cerveja ou de chopp, ou 150 ml de vinho, ou 45 ml de destilado, vodka, uísque, cachaça. A gente vai considerar como consumo moderado a ingestão de pelo menos 4 doses no homem, no máximo 4 doses para indivíduos do sexo masculino, e para mulheres e idosos o consumo de até 3 doses. Para crianças e adolescentes não existe dose moderada, já que essa droga é uma droga ilícita nessa faixa etária, Então a gente não tem uma dose segura de ingesta nessa faixa etária. Bom, quando a gente fala de consumo de álcool, é muito importante a gente levar em consideração o consumo, o padrão de consumo, que é o volume, que é a quantidade de álcool ingerida, e o padrão desse consumo, a frequência como esse álcool é ingerido. Isso, levando em características individuais de cada indivíduo, vai levar a alterações agudas, alterações crônicas, que podem gerar impactos agudamente ou cronicamente na saúde desse indivíduo, contribuindo para a mortalidade. E por que esse indivíduo consome o álcool? Isso está relacionado a fatores de vulnerabilidade social, como o nível de desenvolvimento dessa sociedade, o padrão de distribuição da regulação do álcool. A gente sabe que em alguns países a regulação é mais restrita e aí o consumo é menor. A motivação do consumo, a gente sabe que festas, algumas etapas sociais, formatura, o consumo além de ser permitido, ele é estimulado, e alguns fatores culturais. Além disso, alguns fatores de vulnerabilidade social, como contexto familiar, sexo, condição socioeconômica e a idade. Então, todos esses fatores estão envolvidos no padrão de consumo de álcool desse indivíduo. É claro, quando a gente pega criança e adolescente, os impactos crônicos são muito mais raros do que quando a gente pega o adulto. Mas quando a gente pega um adulto etilista, a gente tem que lembrar que o hábito muitas vezes começou na infância e na adolescência. Por isso a abordagem dessa situação, nessa faixa etária, é muito comum, é muito, muito importante. E por que esse adolescente bebe, Essa criança, esse adolescente bebe? A primeira justificativa para isso é em relação ao comportamento, a esse comportamento, essa tendência de assumir um comportamento de risco e até que é próprio da idade, característica mesmo dessa faixa etária, e a tendência de testar os limites. Isso muitas vezes pode se refletir no consumo de álcool. Outra coisa é a questão sobre a pressão social, de ser aceito pelo grupo, tanto o grupo de amigos como a própria família. Muitas vezes a própria família estimula o consumo do álcool. E outra justificativa é a percepção equivocada de que beber exageradamente é normal e aceitável. Então, para você curtir uma festa, você precisa beber exageradamente. Isso justifica um pouco sobre o porquê esses adolescentes bebem.
E quando é que essa criança, esse adolescente começa a beber? Quando a gente pega adolescentes entre 13 e 15 anos de idade, 23% desses adolescentes tiveram ingestão de álcool no último mês. 55% desses adolescentes beberam alguma vez na vida. E 21%, pasmem, 21% sofreram algum episódio de embriaguez. No Brasil, a idade média de experimentação alcoólica, do início da experimentação alcoólica, é aos 12 anos. E aí a gente começa a perceber a importância desse tema para o pediatra. Quando a gente pega uma faixa etária um pouco mais velha, dos 15 aos 19 anos, no Brasil, 26% tiveram alguma ingesta de álcool no último ano. Isso é bem parecido com a média mundial, tá? Embora na América, como um todo, essa média é um pouco maior do que aqui no Brasil. E 15% tiveram algum episódio de ingesta exagerada de álcool. Então, a gente vê esses dados são da OMS, e isso reflete também um pouco da gravidade desse problema. E onde é que esse adolescente, essa criança, tem acesso a essa bebida, já que é proibido para menores de 18 anos? Cerca de 17% vão ingerir essa bebida com amigos, vão conseguir em questões sociais, né, junto com os amigos. 43% em festas. 60% vai ser em festas junto com os amigos. Cerca de 10% alguém da família oferece para esse adolescente, para essa criança. E uma porcentagem menor ele mesmo comprando, ou pedindo alguém para comprar, ou pegando em casa sem permissão, já que é muito frequente a presença, né, de bebida alcoólica nos lares das pessoas. Quando a gente pensa na metabolização do álcool, como que isso funciona? Cerca de 60 minutos após o consumo, 80, 90% do que foi ingerido é absorvido. A absorção se dá principalmente pelo trato gastrointestinal. O álcool ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Ele age estimulando alguns neurotransmissores depressores. Então, ele estimula o GABA, por exemplo, que age inibindo o sistema nervoso central. E ele inibe alguns neurotransmissores estimulantes. Então, como plano geral, ele age deprimindo esse sistema nervoso central. Ele age em outras regiões do nosso organismo também. Um outro fato importante de ação do álcool é a inibição da gliconeogênese e a facilidade que esse indivíduo pode ter para desenvolver, por exemplo, uma hipoglicemia. E a hipoglicemia contribuindo para depressão do sistema nervoso central também. Ele vai ser metabolizado pelo fígado, né? Ele é metabolizado no fígado através do sistema oxidase microsomal, peroxidase e catalase, e vai ter eliminação renal. Os sintomas que esse indivíduo vai apresentar depende um pouco do nível da ingesta, da quantidade da ingesta, né? Do volume que foi ingerido. Inicialmente, esse indivíduo, né, o nível de ingesta pequena, ele vai ter sintomas como euforia, excitação, aumento da atividade motora, e esses sintomas acabam estimulando próximos episódios de ingestão de álcool, e uma ingesta maior, uma maior quantidade de ingestão, vai estar associado com incoordenação motora, ataxia, coma e morte, né? Então, como eu disse, os sintomas eles vão estar estritamente ligados à alcoolemia, ao nível de álcool que vai estar na corrente sanguínea desse indivíduo, né? Níveis mais baixos são associados com sintomas, às vezes, até mais estimulantes do que depressores, como euforia, excitação, alterações leves da atenção. À medida que esse nível, essa alcoolemia vai aumentando, a gente vai ter sintomas mais depressores, como incoordenação motora, alteração do humor, da personalidade, do comportamento, incoordenação motora, diminuição da concentração, piora dos reflexos, ataxia, náuseas e vômitos, disartria, amnésia, hipotermia, anestesia, e em níveis muito altos estão associados com coma e com a morte. E se a gente considerar o cérebro ainda em desenvolvimento da criança e do adolescente, esses sintomas são mais graves, né? E podem gerar repercussões mais graves também. O diagnóstico, a suspeita clínica principal é através de uma história de exposição. Então, na história clínica a gente vai ver essa história, esse antecedente da exposição alcoólica, associado com manifestações clínicas compatíveis, né? E é interessante a gente ver que essas manifestações clínicas, dependendo do nível da ingestão, ele vai estar
talvez níveis mais leves com sintomas mais de excitação, e níveis maiores com sintomas de depressão do sistema nervoso central. Algumas vezes a gente não vai ter essa história, e aí a suspeita pode ser feita pela presença do hálito ou até mesmo com a dosagem do nível sérico do álcool, né? Além disso, a gasometria pode ajudar a gente um pouco. Quando a gente fala de intoxicação, a gente sempre tem que lembrar da gasometria, né, com dosagem de cloretos também, e calcular o anion gap. Então, a presença, uma acidose com a presença de um ácido estranho nesse organismo pode indicar um risco de intoxicação. Então, frente a uma criança com uma suspeita de um diagnóstico de intoxicação alcoólica, o que a gente vai fazer com essa criança, né, com esse adolescente? Primeira coisa, né, agudamente a gente não vai ter um nível sérico, a gente não vai ter nada daquelas de exames laboratoriais, a gente vai basear nossa conduta principalmente no quadro clínico desse paciente. Se esse paciente tem euforia, excitação, está agitado, talvez o que a gente deve fazer é manter esse paciente num ambiente calmo, já que quanto mais estressante for o ambiente, mais agitado esse paciente pode ficar. Então, talvez seja interessante levar para um consultório separado, manter ele num ambiente mais calmo e manter a monitorização dos sinais vitais, para a gente acompanhar se ele vai, para que lado que ele vai, se ele vai continuar deprimindo o sistema nervoso central ou se ele vai evoluir para uma melhora daqueles sintomas, tá? Então, em geral, esse tipo de paciente não necessita de nenhuma outra abordagem, seria mesmo essa avaliação dos sinais vitais e manter ele no ambiente calmo. Se esse paciente já tem alteração do nível de consciência, alteração depressora do nível de consciência, a gente deve manter a monitorização dos sinais vitais, mas talvez nesse caso a gente precisa ter uma abordagem mais invasiva, já que se ele tem uma depressão importante do sistema nervoso central, os mecanismos protetores da via aérea podem estar inibidos, e nesse caso a gente precisa cuidar dessa via aérea. Se esse paciente está apresentando náuseas e vômitos, ele pode ter risco de broncoaspiração, então a gente tem que nos preocupar com isso. Sempre lembrar que a hipoglicemia é uma das complicações da ingesta exagerada do álcool, e é importante a gente saber a glicemia desse paciente. Algumas condutas que a gente pode ter nesses pacientes mais graves. Se ele tem capacidade de manter a via aérea com rebaixamento muito importante no nível de consciência, é indicado a intubação orotraqueal, talvez nesse caso a utilização da sequência rápida de intubação. Se é um paciente que está desidratado, a gente vai considerar a realização de expansão volêmica com solução salina, que a gente sugere o soro fisiológico. E se é um paciente que tem hipoglicemia, a gente vai usar a glicose hipertônica. É um erro a gente considerar que para todo paciente que tem intoxicação alcoólica, ele necessita de glicose hipertônica. Não, apenas aquele paciente que está com hipoglicemia. Então não existe isso de ir para o pronto-socorro depois de ter uma ingesta exagerada de álcool para ser medicado com glicose hipertônica. Isso não existe, apenas se ele tiver hipoglicemia. E aí, quando a gente fala de tratamento com glicose hipertônica, é importante a gente lembrar da síndrome de Wernicke, né, que é uma deficiência crônica da tiamina. A criança vai ser mais raro, mas naqueles pacientes com ingestão crônica de álcool ou em condições de subnutrição, a gente tem que lembrar dessa síndrome que pode ser desencadeada para essa administração da glicose. A tiamina, ela é utilizada, né, como cofator no metabolismo da glicose, e aí uma deficiência crônica da tiamina, às vezes você tem sintomas só subagudos, e quando você faz uma administração dessa maciça da glicose hipertônica, você utiliza essa tiamina que está meio que deficiente, e isso acaba precipitando, né, os sintomas dessa síndrome, que vão ser principalmente confusão mental, oftalmoplegia e ataxia, que são a tríade clássica dela. Bom, esses dados que eu utilizei, esses dados epidemiológicos, eles são de um documento, né, do Centro de Informação sobre Saúde e Álcool, que é uma ONG que tem aqui no Brasil, que monitoriza e estuda essa parte do uso e abuso do álcool e a interferência desse abuso, do uso abusivo na saúde do brasileiro. Então ele tem um documento recente que chama Panorama 2020, o álcool é a saúde dos brasileiros. Também utilizei alguns dados publicados pela Sociedade Brasileira de Toxicologia. E é muito importante, porque, como eu já disse, apesar de ser uma condição rara no pronto-socorro infantil, às vezes acaba a gente tendo que conduzir esse tipo de caso.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Nessa aula eu busquei abordar de uma forma bem sucinta e desmistificar um pouco a condução de crianças, adolescentes com intoxicação alcoólica. Muito obrigado.